Olá, eu sou Miguel Baladão. E eu, Karine Rufino. Em mais um Pernas pelo Mundo! Olá! Então hoje continuamos em Ho Chi Minh, ao sul do Vietnã. E o episódio de hoje vai ser mais sério, sobre um assunto bem importante da história, que foi a Guerra do Vietnã, que acabou há somente 43 anos atrás, super recente. E por aqui vamos visitar o Museu da Guerra e os túneis Cu Chi. Confere aí! A primeira coisa que se vem na cabeça quando se fala em Vietnã é da guerra contra os Estados Unidos, que muito aprendemos na escola, em muitos filmes olhamos sobre o olhar dos americanos. Agora aqui vamos visitar o Museu da Guerra, que por aqui é chamado de Guerra Americana, e ver a visão pelo lado dos vietnamitas. A Guerra do Vietnã, que aconteceu entre os anos de 1959 e 1975, é tida como o conflito armado mais violento que aconteceu na segunda metade do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, os guerrilheiros do Vietnã lutaram contra os franceses que dominavam o país. Com a derrota, os franceses foram obrigados a aceitar a independência, e ficou definido também que o país seria dividido em um norte, comunista, comandado por Ho Chi Minh, e o sul, capitalista, com apoio norte-americano. A Guerra do Vietnã iniciou do conflito de ideologias quando Ho Chi Minh liderou os Vietcongs a atacar uma base dos Estados Unidos no sul. Graças à cobertura televisiva imensa da guerra, os Estados Unidos foram perdendo sua força popular, aumentando a quantidade de manifestações no seu país e no mundo pedindo o fim da guerra. Após a retirada americana, o Vietnã logo caiu no comunismo e restou um país destruído pelo conflito, com mais de 1 milhão de vidas perdidas e 2 milhões de feridos e mutilados, e as áreas agrícolas intoxicadas pela poluição causada pelos agentes químicos usados pelos americanos. Então a gente ficou 3 horas lá fazendo a visitação. O museu ele tem várias galerias, todas têm muita informação e muita imagem forte. Então a gente sai muito mexido, super triste de lá. E uma das informações mais tristes de saber é que além dos milhões de pessoas que morreram durante a guerra, muitas morrem depois ou ficam mutiladas em função das bombas e minas que ainda têm espalhadas pelo país. Existem equipes que fazem essa localização e remoção e destruição das bombas, mas é muito triste saber que crianças que foram para a escola perderam as pernas, e a gente vê na rua muitas pessoas mutiladas sem um braço ou sem uma perna. Isso. E os norte-americanos também foram muito... vontade aqui de falar um monte de palavrões, né? Mas foram muito perversos, usar uma palavra bonita, porque eles utilizaram armas químicas que eram proibidas. Então, além da destruição em longa escala, né, de toda muita floresta, de contaminação de território, mataram muita gente, e os sobreviventes tiveram muitas complicações, né, tiveram tumores, problemas de pele, enfim, várias coisas horrendas. E assim, esses sobreviventes ainda tiveram consequências nas 2 gerações seguintes. Então, assim, crianças que sobreviveram, né? Tinha uma situação lá, uma moça que tinha 12 anos na época da guerra, aos 25 anos, que faz pouco, não faz muito isso, é bem recente, ela teve um bebê que nasceu com problema. Então, isso ainda é muito recente e é uma história muito triste. E a gente teve essa oportunidade de estar ali visitando e verificando essa versão, né, que não nos é passada lá no Brasil, por exemplo. Mas acho que é uma visita bem importante, então quem vier, venha com o estômago preparado, porque as cenas são fortes, mas acho que é válido sim. Hoje o assunto vai continuar sendo guerra. Dessa vez a gente vai visitar os túneis Cu Chi, que ficam a 35 quilômetros do centro de Ho Chi Minh. E eles foram cavados à mão pelos Vietcongs e usados para ataque e defesa contra os norte-americanos. Vamos lá então. Existiam 3 níveis de túneis. O primeiro era de 2 a 3 metros, o segundo era de 4 a 5 e o terceiro era de 8 a 10 metros de profundidade. Olha só que incrível isso. E aqui tinha uma saída para água.
Ah, olha aqui, ó, tem um bonequinho nadando, eles saíam pela água mesmo, olha aqui, ó. Eles desciam a escadinha e saíam pela água, pelo rio. Enquanto em cima estava acontecendo a guerra. Foram mais de 100 quilômetros de túneis, escuros, apertados e muito quentes. Os Vietcongs passavam dias lá dentro e no auge da guerra só saíam durante a noite para caçar comida e preparar novas armadilhas. Os norte-americanos tentaram colocar águas nos túneis para fazer os Vietcongs saírem, mas não sabiam que eles eram interligados com o rio, então não deu certo. Também tentaram colocar gás, mas os túneis eram de vários níveis e facilmente bloqueados. Também tentaram jogar cobras e escorpiões lá para dentro, mas os Vietcongs comeram os bichos e ficaram ainda mais fortes. A criatividade dos Vietcongs para fazer armadilhas foi um dos fatores determinantes no combate. Como conheciam as florestas como a palma de suas mãos, usavam armadilhas de todos os tipos, principalmente buracos camuflados no chão, cheios de pontas. O objetivo dessas armadilhas não era matar, mas impossibilitar que os soldados que caíssem caminhassem normalmente, vindo a precisar de ajuda e atrasando toda a tropa. Com relação às armas, os Vietcongs desmontavam as bombas norte-americanas que não explodiram e transformavam em munição. Agora a gente vai ter a experiência de entrar num túnel desses, 25 metros de comprimento, e a gente vai sair lá do outro lado. A gente vai entrar aqui e vai sair ali do outro lado. Não é muito recomendável para claustrofóbicos. Os túneis eram muito estreitos, pois os vietnamitas têm uma estatura pequena, e caso os norte-americanos tentassem entrar, ficariam presos. Essa parte por onde estamos passando foi alargada para passagem de turistas. O que eu vou te filmar agora? Vai. Meu Deus. Quer ir daqui? Ir daqui. É bem claustrofóbico, gente. É muito baixo. As minhas pernas estão doendo já. Os joelhos doem. Os joelhos. Não vejo a hora de chegar à saída. Alright. Bom, o trabalho do cara é ficar aqui dentro, mostrando o caminho. Hey. E aí, como é que foi? Suador. Como é que foi a Bem sensação? angustiante, bem angustiante. Imagina tu tá com uma arma grande aí ainda se arrastando. Depois de passar no túnel, a gente vai comer a comida que os guerrilheiros vietnamitas comiam. Mandioca. Aqui se chama caçavá. Comiam no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta, comiam só isso. E aqui eles comem com amendoim. Quem quiser dar uns tirinhos, custa R$90, 10 balas. A gente sabe que esse não é um assunto nem um pouco agradável, mas a gente considera que seja bem importante de ser mostrado e compartilhado as consequências. Exato, e que numa guerra nunca há vencedores, todo mundo sai perdendo sempre. Então inscreva-se no canal, caso ainda não esteja inscrito, deixe um like, um comentário e bora botar as pernas pelo mundo com a gente! Tchau! A gente sabe que esse assunto não é nem um pouco agradável, mas a gente considera que seja bem importante de ser abordado e mostrado as consequências. É isso aí, e numa guerra nunca há vencedores, sempre... Me atrapalhei. Hello! Hello. Ah, ele quer jogar. Do you know to play? Tá, vamos, eu começo de novo. Tá. One minute, please.